Olá, meus irmãos. Já faz tempo que não nos vemos. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, tomando aí as devidas precauções, tomando os devidos cuidados que nos estão sendo orientados aqui nesse período, agindo com bastante responsabilidade, mas que acima de tudo a nossa confiança, a nossa segurança esteja posta no Senhor, que é o nosso Deus, que cuida de nossas vidas e nós sabemos disso. Como esse é o primeiro vídeo, gostaria de compartilhar com os irmãos que nós do Conselho decidimos, neste período onde estamos um pouco mais afastados, gravar alguns vídeos pequenos, compartilhando porções da Palavra do Senhor, trazendo uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma aplicação dessa palavra bendita que fala aos nossos corações. Bom, meus irmãos, dando início aqui a este vídeo de hoje, eu gostaria de colocar uma reflexão, que juntos pudéssemos ponderar sobre uma questão. Quem de nós foi consultado antes de que nossa rotina fosse quebrada de forma tão repentina e tão abrupta? Quem de nós tinha espaço na agenda e disse, eu posso, nessa semana eu posso parar tudo e ficar de quarentena? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Muitos de nós tínhamos planejado férias, e talvez essas férias estivessem pagas. Muitos de nós teriam uma viagem de trabalho a fazer, ou conhece alguém que estava nessa condição, mas o dia da viagem nunca chegou porque ela foi simplesmente cancelada. Quem de nós conhece uma igreja que estava no meio de um processo de sucessão pastoral, de um processo que estava vindo todo caminhado, todo planejado em suas etapas, mas que de repente teve que ser pausado, colocado um pouquinho de lado, porque uma questão mais séria tomou conta da situação? Ou talvez você só queria poder continuar indo trabalhar, mantendo a sua rotina, ou talvez procurando um emprego, De repente esse era o nosso grande desejo. E aí, posto esse cenário, olhando para a situação que estamos vivendo, eu gostaria de pensar com os irmãos, o que deveríamos fazer? De um lado, continuar planejando a nossa vida, olhando para a nossa rotina, olhando para o nosso futuro e planejando tudo isso como sempre fizemos. Ou talvez, agora de um outro lado, entender que os planos do futuro pertencem ao Senhor e o Senhor não quer que façamos planos para o futuro. Qual desses dois, de outros possíveis, mas qual desses dois entendimentos nós poderíamos entender que a Escritura nos dá base para que definamos aí os nossos próximos passos? Então eu gostaria de que os irmãos ler agora o trecho que está lá em Lucas, no capítulo 14, os versículos de 28 a 32, que diz assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então, meus irmãos, olhando esse trecho que trabalha aqui conosco dois exemplos, uma coisa fica muito clara. Ele nos chama para que nós interpretemos a situação que nos está posta. Qual é o grau de dificuldade que nos é apresentado? E que, para que não sejamos envergonhados, nós devemos sim fazer os nossos planos. Se olharmos aqui no versículo 28, ele traz a figura de um rei que se assenta e calmamente faz o cálculo daquilo que vai precisar. Então isso é muito interessante. Ou de outro que está diante de uma situação, de uma dificuldade que lhe está posta. Ele olha o desafio que tem pela frente e calcula quanto dos recursos ele precisará lançar mão
ou mesmo que mude uma estratégia para que ele possa não perder aquela situação. Muitos de nós controlamos, guiamos, tomamos decisões pelas nossas famílias, as nossas decisões redundam na vida de outras pessoas, ou numa agenda, ou simplesmente para quem tem filhos, por exemplo, que isso vai redundar na proteção dos seus filhos. Então as nossas decisões são muito importantes. E o que lemos aqui nessa passagem de Lucas é que sim, nós somos chamados para que de forma responsável façamos os nossos planos. Nós não encontramos aqui nenhum tipo de encorajamento para que de forma irresponsável tomemos as nossas decisões, mas muito pelo contrário, que possamos avaliar. Então, olhamos para isso e tiramos a lição. Então eu volto a propor, a palavra nos mostra que devemos sim continuar no caminho de fazer planos, de olhar para aquilo e medir com a inteligência que o Senhor nos deu, com a capacidade de raciocinar que nos fora dada pelo próprio Senhor, tomemos as decisões corretas. Mas, meus irmãos, o mais importante, temos que ter aqui no nosso coração e cravado na nossa mente, que os nossos planos são falhos, e que nós devemos depender única e tão somente do Senhor para que esses planos venham a acontecer. Meus irmãos, e como é bom quando nossos planos são frustrados, porque a vontade do Senhor, que por alguma razão diferente da nossa, né, a nossa, na verdade, que não estava em conformidade com a dele, nos é revelada. E o Senhor frustra os nossos planos. E aí nós nos lembramos de que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Isso é maravilhoso, sermos lembrados disso é maravilhoso. Saber que a minha responsabilidade não anula o fato de que eu sou dependente do Senhor. E a minha alegria está nessa dependência do Senhor. Meus irmãos, isso é algo muito importante. Então eu gostaria de incentivar os irmãos que continuem planejando suas vidas. Continuem sim, olhando para o futuro e vendo como podemos fazer aquilo, se dessa ou daquela forma, mas que coloquemos em oração, que coloquemos diante do Senhor todos os nossos planos, para que os nossos planos possam ser os planos que Deus tem para nós. Bom, numa altura dessa, provavelmente os irmãos já se lembraram também do texto, que se encontra em Provérbios 16, no seu versículo de número 1, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que palavra maravilhosa! É bom sabermos que nossa vida não depende de nós, porque nós somos pecadores, falhos e limitados. Mas nosso Deus é santo, perfeito e ilimitado. Ele pode e faz todas as coisas. Meus irmãos, concluo esse trecho dessa forma, deixando a palavra de incentivo. As mensagens que estão ao nosso redor não são boas. Os nossos dias têm nos trazido mensagens de preocupação. Que possamos lançar as nossas preocupações diante do Senhor, certo de que Ele é justo e bom. A sua vontade vai durar para sempre. E nós, como seu povo, que vivemos a dependência do nosso Senhor, com Ele estaremos, ainda que no meio de um plano frustrado. Meus irmãos, gostaria de encerrar aqui esse trecho de meditação com os irmãos, mas antes de encerrar, eu gostaria de pedir que os irmãos orassem por 4 motivos que são muito importantes. Orem nas suas casas, orem nos grupos de oração da igreja, por isso. Primeiramente é que o Senhor possa, com brevidade, encerrar, dar cabo a esses dias que estamos vivendo, com essas dificuldades, um risco iminente de uma contaminação que não sabemos como medir as suas consequências. Então que Deus possa cuidar de nós e abreviar estes dias. Segundo, que o Senhor possa dar sabedoria para os nossos governantes, que possam nos governar, que possam com sabedoria tomar decisões, que possam cuidar de toda a população do nosso país. Em terceiro lugar, orar por aqueles irmãos e demais pessoas do nosso país que fazem parte da equipe de saúde que está na linha de frente do combate, cuidando, dedicando, colocando sua saúde em risco
em favor de cuidar da nossa sociedade, que possamos nos lembrar de orar dessas pessoas também. E por fim, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos permita, com muita brevidade, retornar à nossa igreja, onde junto poderemos nos reunir novamente, em corpo unido, fisicamente congregado ali, possamos então retomar as nossas atividades de cultuar o nosso Deus. Meus irmãos, fica aqui o meu grande abraço, até breve, estou com saudade de todos, espero poder vê-los num curto espaço de tempo. Fiquem com Deus. Boa noite.